Carlos Castanheda. A arte de sonhar. Capítulo 4. Fixando o ponto de aglutinação. Como nosso acordo era discutir o sonhar apenas quando Dom Juan achasse necessário, eu raramente perguntava a respeito, nunca insistia em continuar minhas perguntas além de um determinado ponto, de modo que estava sempre ansioso para ouvi-lo quando ele decidia entrar no assunto. Seus comentários ou discussões sobre o sonhar invariavelmente se apoiavam em outros tópicos de seus ensinamentos e surgiam sempre de modo súbito e abrupto. Um dia estávamos tendo uma conversa sem qualquer relação enquanto eu o visitava em sua casa, quando sem qualquer preâmbulo ele disse que, através dos contatos de sonho com seres inorgânicos, os feiticeiros antigos tornaram-se enormemente versados na manipulação do ponto de aglutinação, um tema vasto e soturno. Imediatamente agarrei a oportunidade e pedi a Dom Juan uma estimativa sobre a época em que os feiticeiros antigos teriam vivido. Eu já fizera a mesma pergunta em várias oportunidades anteriores, mas ele nunca dera uma resposta satisfatória. No entanto, eu tinha confiança de que naquele momento, talvez porque ele mesmo puxara o assunto, ele estivesse disposto a me esclarecer. Esse é um assunto muito árduo. O modo como falou me fez acreditar que estava descartando a pergunta. Fiquei bastante surpreso quando ele continuou dizendo: isso vai abalar tanto sua racionalidade quanto o tópico dos seres inorgânicos. A propósito, o que você acha deles agora? Deixei minhas opiniões de lado, falei. Não consigo ter qualquer ideia. Minha resposta silenciou. Ele riu e comentou sobre seus medos e suas aversões pelos seres inorgânicos. Eles nunca foram a minha preferência. Claro, o motivo principal para isso é o meu medo. Não fui capaz de superá-lo quando era preciso e virou uma coisa fixa. Você tem medo deles agora, Dom Juan? Não é propriamente medo, e sim repulsa. Não quero nada com eles. Existe algum modo particular para essa repulsa? Melhor motivo do mundo. Nós somos antíteses. Eles amam a escravidão. E eu amo a liberdade. Eles adoram comprar. E eu não vendo. Fiquei inexplicavelmente agitado e disse bruscamente que o assunto era tão disparatado que não poderia levá-lo a sério. Ele me olhou sorrindo e disse: a melhor coisa a fazer com seres inorgânicos é o que você faz, negar sua existência, mas visitá-los com regularidade e afirmar que está sonhando, e que nos sonhos tudo é possível. Desse modo você não se compromete. Senti-me estranhamente culpado, mas não poderia imaginar por quê. Fui obrigado a perguntar: do que está falando, Dom Juan? De suas visitas aos seres inorgânicos, ele respondeu secamente. Tá brincando? Que visitas? Eu não queria discutir isso, mas acho que está na hora de dizer que a voz que você ouvia, lembrando para fixar sua atenção sonhadora nos itens dos sonhos, era a voz de um ser inorgânico. Achei que Dom Juan estava sendo completamente irracional. Fiquei tão irritado que gritei com ele. Ele riu e pediu que eu falasse sobre minhas sessões de sonhos incomuns. Esse pedido me surpreendeu. Eu nunca mencionara a ninguém que de vez em quando eu costumava fazer um zoom saindo de um sonho atraído por um determinado item, mas em vez de mudar de sonho como deveria, todo o clima do sonho se alterava e eu me via numa dimensão desconhecida. Pairava ali, dirigido por algum guia invisível que me fazia rodar e rodar. Eu sempre acordava desses sonhos ainda girando, e continuava rodando e rodando durante longo tempo, até acordar por completo. São encontros genuínos que você está tendo com seus amigos inorgânicos, disse Dom Juan.
Não quis discutir com ele, mas também não quis concordar. Fiquei quieto. Havia esquecido minha pergunta sobre os feiticeiros antigos, mas Dom Juan retomou o assunto. Pelo que sei, os feiticeiros antigos remontam talvez a uns 10.000 anos atrás. Falou sorrindo e observando minha reação. Baseando-me nos dados arqueológicos existentes sobre a migração das tribos nômades asiáticas até as Américas, falei que achava que sua datação estava incorreta. 10.000 anos era tempo demais. Você tem o seu conhecimento e eu tenho o meu, disse ele. Meu conhecimento é que os feiticeiros antigos reinaram durante 4.000 anos, de 7.000 a 3.000 anos atrás. Há 3.000 anos eles foram para o nada, e a partir daí os feiticeiros vêm se agrupando, se reagrupando, reestruturando o que foi deixado pelos antigos. Como pode ter tanta certeza sobre as suas datas? Perguntei. Como pode ter tanta certeza sobre as suas? Ele retrucou. Falei que os arqueólogos têm métodos infalíveis para estabelecer a data de culturas antigas. E novamente ele retrucou que os feiticeiros também têm métodos infalíveis. Não estou tentando contrariá-lo ou desmenti-lo. Continuou. Mas algum dia você poderá perguntar a alguém que sabe com certeza. Ninguém pode ter certeza disso, Dom Juan. Esta é outra coisa impossível de acreditar, mas existe alguém que pode verificar tudo isso. Um dia você vai encontrar essa pessoa. Ora, Dom Juan, você tem que estar brincando. Quem pode verificar o que aconteceu há 7.000 anos? Muito simples. Um dos feiticeiros antigos de quem estivemos falando. O feiticeiro que eu conheci. Foi ele quem me contou tudo sobre os feiticeiros antigos. Espero que você se lembre do que eu vou dizer sobre esse homem. Ele é a chave para muitas das nossas buscas. Você terá de encontrá-lo. Falei a Dom Juan que estava ligado a cada palavra que ele dizia, ainda que não compreendesse. Ele me acusou de não levá-lo a sério e de não acreditar numa palavra sobre os feiticeiros antigos. Admiti que eu, em meu estado de consciência cotidiana, claro, eu não acreditava naquelas histórias disparatadas sobre os feiticeiros antigos. Tampouco acreditava quando estava na segunda tensão, ainda que lá eu tivesse uma reação diferente. Só fica uma história disparatada quando você avalia o que eu disse. Ele observou. Se você não envolveu o seu senso comum, permanece apenas uma questão de energia. Por que você disse, Dom Juan, que vão encontrar um dos feiticeiros antigos? Porque vai. É fundamental que vocês dois se encontrem algum dia. Mas, por enquanto, deixe-me contar outra história disparatada sobre um dos naguals da minha linha, o nagual Sebastião. Contou que o nagual Sebastião fora sacristão numa igreja no sul do México, em princípio do século XVIII. Em seu relato, Dom Juan enfatizou que os feiticeiros do passado ou do presente buscam e encontram refúgio em instituições estabelecidas, como a igreja. Ele achava que, devido ao seu superior senso de disciplina, os feiticeiros são empregados de confiança e que são procurados avidamente por instituições que estão sempre em extrema necessidade desse tipo de pessoa. Dom Juan diz que, enquanto ninguém souber das atividades dos feiticeiros, sua falta de simpatias ideológicas faz com que pareçam trabalhadores exemplares. Dom Juan continuou sua história, disse que um dia, enquanto Sebastião realizava seus deveres de sacristão, um estranho entrou na igreja, um velho índio que parecia doente. Em voz fraca disse a Sebastião que precisava de ajuda. O nagual pensou que o índio queria o pároco, mas o homem, num grande esforço, dirigiu-se a ele. Num tom áspero e direto, disse que sabia que Sebastião era não apenas um feiticeiro, mas também um nagual. Alarmada pela súbita ocorrência, Sebastião empurrou o índio para o lado
e exigiu desculpas. O homem respondeu que não estava ali para se desculpar, e sim para conseguir ajuda especializada. Disse que precisava receber a energia do Nagual para manter sua vida, que, segundo assegurou a Sebastian, cobria milhares de anos, mas que no momento estava se desfazendo. Sebastian, que era um homem inteligente, não estava disposto a prestar atenção àquele absurdo. Insistiu que o velho índio parasse de bancar o palhaço. O velho ficou irado e ameaçou expor Sebastian e seu grupo às autoridades eclesiásticas, caso não atendesse à sua exigência. Dom Juan lembrou que naquela época as autoridades eclesiásticas estavam erradicando brutal e sistematicamente as práticas heréticas entre os índios do Novo Mundo, e a ameaça do homem não poderia ser descartada. O Nagual e seu grupo estavam correndo perigo mortal. Sebastian perguntou ao índio como poderia lhe dar energia. O homem explicou que os Naguals, através da disciplina, obtêm uma energia peculiar que eles guardam nos corpos e que ele iria captá-la de modo indolor do centro de energia no umbigo de Sebastian. Em troca, Sebastian teria não só a oportunidade de continuar seus afazeres sem perturbação, mas também receberia um dom de poder. A consciência de estar sendo manipulado pelo velho índio não foi do agrado do Nagual, mas o homem continuou inflexível, não deixou outra alternativa, a não ser concordar com a exigência. Dom Juan me assegurou que o índio velho não estava exagerando em seus pedidos. Ele era um dos feiticeiros da antiguidade, um dos conhecidos como desafiadores da morte. Parece que havia sobrevivido até o presente manipulando seu ponto de aglutinação, de um modo que apenas ele sabia. Dom Juan disse que o que foi trocado entre o sacristão e aquele homem tornou-se mais tarde a base de um acordo, unindo todos os 6 naguals que seguiam Sebastian. O desafiador da morte manteve a palavra. Em troca da energia de cada um daqueles homens, fez uma doação de poder. Sebastian teve de aceitar o dom, ainda que com relutância. Fora encostado contra a parede e não teve outra escolha. Entretanto, os outros naguals que o seguiam aceitaram felizes e orgulhosos os seus dons. Dom Juan concluiu sua história dizendo que, com o correr do tempo, o desafiador da morte veio a ser conhecido como o Inquilino. Por mais de 200 anos, os naguals da linha de Dom Juan honraram aquele acordo, criando uma relação simbiótica que mudou o curso e o objetivo final da sua linhagem. Dom Juan não se preocupou em explicar mais a história, e fiquei com uma estranha sensação de verdade, mais perturbadora do que eu poderia imaginar. Como ele pôde viver tanto? Perguntei. Ninguém sabe. Tudo o que sabemos a seu respeito durante gerações é o que ele conta. O desafiador da morte foi a pessoa a quem perguntei sobre os feiticeiros antigos, e ele me disse que chegaram ao auge há 3.000 anos. Como sabe que ele estava dizendo a verdade? Perguntei. Dom Juan balançou a cabeça com espanto, se é que não com repulsa. Quando você está encarando aquele inconcebível desconhecido lá fora, falou apontando para tudo ao redor, não se enrola com mentiras mesquinhas. As mentiras são apenas para pessoas que não testemunharam o que está lá fora, esperando por elas. O que nos espera lá fora, Dom Juan? Sua resposta, aparentemente, uma frase inócua, me aterrorizou mais do que se ele houvesse descrito a coisa mais horrenda. Algo absolutamente impessoal, falou. Ele devia ter percebido que eu estava desmoronando. Fez com que eu mudasse os níveis de consciência para que meu medo desvanecesse. Alguns meses mais tarde, minha prática de sonhar deu uma estranha reviravolta. Comecei a obter nos sonhos respostas a perguntas que estava planejando fazer a Dom Juan. A parte mais impressionante dessa esquisitice
é que aquilo rapidamente passou a ocorrer nos períodos em que estava acordado. E um dia, sentado à escrivaninha, recebi a resposta a uma pergunta não verbalizada sobre a realidade dos seres inorgânicos. Eu vira tantas vezes seres inorgânicos em sonhos que começara a pensar neles como coisas reais. Lembrei-me de que havia mesmo tocado um deles, num estado de consciência semi-normal no deserto de Sonora. Meus sonhos haviam sido periodicamente desviados para visões de mundos que eu seriamente duvidava que fossem produtos da minha mentalidade. Queria fazer a Dom Juan uma pergunta absolutamente concisa, de modo que moldei uma questão em pensamento. Se aceitarmos que os seres inorgânicos são tão reais quanto as pessoas, onde, na estrutura física do universo, fica o lugar onde eles existem? Depois de formular a pergunta a mim mesmo, ouvi um riso estranho. Como que escutara no dia da luta com o ser inorgânico. Em seguida, uma voz de homem me respondeu. Esse lugar existe numa posição específica do ponto de aglutinação, exatamente como o seu mundo existe na posição habitual do ponto de aglutinação. A última coisa que eu desejava era um diálogo com uma voz sem corpo, de modo que levantei-me da cadeira e saí correndo de casa. Pensei que estava ficando louco. Outro tormento para adicionar à minha coleção. A voz tinha sido tão clara e autoritária que não somente me intrigou, me aterrorizou. Esperei trepidamente por dentro que viessem jorros e mais jorros daquela voz, mas aquilo não se repetiu. Na primeira oportunidade, consultei-me com Dom Juan. Ele não ficou nem um pouquinho impressionado. Você deve entender, de uma vez por todas, que essas são coisas normais na vida de um feiticeiro. Você não está ficando louco. Está simplesmente ouvindo a voz do emissário do sonhar. Depois de atravessar o primeiro ou o segundo portão do sonhar, os feiticeiros chegam a uma fronteira de energia e começam a ver coisas ou a ouvir vozes. Na verdade, não são vozes, sim uma única voz. Os feiticeiros chamam-na de voz do emissário do sonho. O que é o emissário do sonho? Energia alienígena consciente. Energia alienígena que procura ajudar os sonhadores dizendo coisas. O problema com o emissário do sonho é que ele só pode dizer o que os feiticeiros já sabem, ou deveriam saber se valessem o que comem. Dizer que é uma energia alienígena consciente não me ajuda em nada, Dom Juan. Que tipo de energia? Benigna, maligna, certa, errada? O que? É exatamente o que eu disse. Energia alienígena. Uma força impessoal que transformamos em muito pessoal. Porque tem uma voz. Alguns feiticeiros têm confiança absoluta nela. Até mesmo a veem, ou como aconteceu com você. Simplesmente ouvem-na como uma voz de homem ou de mulher. E a voz pode falar com eles sobre o estado das coisas, o que na maior parte das vezes é visto como um conselho sagrado. Por que alguns de nós ouvimos essa energia como se fosse uma voz? Nós vemos ou ouvimos porque mantemos o ponto de aglutinação fixo num determinado posicionamento. Quanto mais intensa a fixação, mais intensa a nossa percepção do emissário. Cuidado! Você pode vê-lo e senti-lo como uma mulher nua. Dom Juan riu. Dom Juan riu do que disse. Mas eu estava assustado demais para levar na brincadeira. Essa força é capaz de se materializar? Certamente. E tudo depende de como o ponto de aglutinação está fixo. Mas fica tranquilo, se você for capaz de manter um grau de desapego, não acontece. O emissário continua sendo o que é.
uma força impessoal que age em nós por causa da fixação do ponto de aglutinação. E o conselho dele é garantido? Não pode ser um conselho. Ele só diz o que é o que, e nós tiramos as conclusões. Contei a Dom Juan o que a voz me havia dito. É como eu falei, Dom Juan observou. O emissário não disse nada de novo. Sua afirmação estava correta, mas só na aparência era uma coisa reveladora. O que o emissário fez foi meramente repetir o que você já sabia. Acho que eu não posso dizer que já sabia aquilo, Dom Juan. Pode sim. Agora você sabe infinitamente mais sobre o mistério do universo do que suspeita em termos racionais. Mas esse é o mal dos seres humanos. Sabemos mais sobre o mistério do universo do que suspeitamos. Ter experimentado sozinho esse fenômeno incrível, sem o apoio de Dom Juan, fez com que eu me sentisse exaltado. Queria mais informações sobre o emissário. Comecei a perguntar a Dom Juan se ele também ouvia a voz do emissário. Ele me interrompeu e disse com um sorriso largo. Sim. O emissário também fala comigo. Quando eu era jovem, costumava vê-lo como um frade vestindo um capuz preto. Um frade falador que me deixava apavorado todas as vezes em que surgia. Depois, quando meu medo ficou mais manobrável, ele entortou-se uma voz sem corpo, que até hoje me diz coisas. Que tipo de coisas, Dom Juan? Qualquer coisa em que eu focalize meu intento. Coisas que eu não quero ter o problema de rastrear sozinho. Como, por exemplo, detalhes sobre o comportamento de meus aprendizes. O que eles fazem quando não estou por perto. Ele me diz coisas sobre você, em particular. O emissário me diz tudo o que você faz. Naquele ponto, eu realmente não me preocupava com a direção que nossa conversa tomar. Revirei freneticamente o pensamento em busca de perguntas sobre outros tópicos, enquanto ele gargalhava. O emissário do sonho é um ser inorgânico? Perguntei. Digamos que o emissário do sonho é uma força que vem das esferas dos seres inorgânicos. É por isso que os sonhadores sempre o encontram. Quer dizer, Dom Juan, que todo sonhador ouve ou enxerga o emissário do sonho? Todos ouvem o emissário. Muitos poucos o veem ou sentem. Você tem alguma explicação para isso? Não. Mas realmente não me preocupo com o emissário. Num determinado ponto de minha vida, precisei decidir se me concentrava nos seres inorgânicos e seguia as pegadas dos feiticeiros antigos, ou se recusava isso tudo. Meu professor, o Nagual, Julian, me ajudou a decidir pela recusa. Nunca me arrependi dessa decisão. Você acha que eu deveria recusar os seres inorgânicos, Dom Juan? Ele não respondeu. Em vez disso, explicou que toda a esfera dos seres inorgânicos tem sempre uma postura de ensinar. Talvez porque tenham uma consciência mais profunda do que a nossa. Os seres inorgânicos sentem-se compelidos a nos manter debaixo de suas asas. E eu não vejo nenhum sentido em virar aluno deles, acrescentou. O preço é alto demais. Qual é o preço? Nossas vidas, nossa energia, nossa devoção a eles. Em outras palavras, nossa liberdade. Mas o que eles ensinam? Coisas pertinentes ao seu mundo. O mesmo que nós ensinaríamos, se fôssemos capazes de ensinar-lhes. Coisas pertinentes ao nosso mundo. O método deles, entretanto, é tomar nosso eu básico como um medidor para o que precisamos e em seguida nos ensinar de acordo com isso. Uma coisa tremendamente perigosa. Não vejo por que seja perigosa. Se alguém vai usar seu eu básico como medidor, com todos os seus medos, suas ganâncias, a sua inveja, e ensinar coisas que preencham esse estado de ser, qual você acha que seria o resultado? Era um beco sem saída.
Pensei ter compreendido perfeitamente os motivos de sua rejeição. O problema com os feiticeiros antigos é que eles aprenderam coisas maravilhosas, mas isso foi feito a partir de seu eu inferior não adulterado. Os seres inorgânicos tornaram-se seus aliados. Através de exemplos intencionais, ensinaram maravilhas aos feiticeiros antigos. Os aliados executavam as ações, os feiticeiros eram guiados passo a passo para copiar essas ações sem mudar em nada com relação à sua natureza básica. Esses relacionamentos com seres inorgânicos ainda existem hoje em dia? Não posso responder com certeza. Só digo que eu não posso me conceber tendo um relacionamento assim. Desenvolvimentos dessa natureza interrompem nossa busca de liberdade ao consumir toda a nossa energia disponível. Com o objetivo de realmente seguir o exemplo de seus aliados, os feiticeiros antigos passaram suas vidas na região dos seres inorgânicos. É uma coisa assombrosa a quantidade de energia necessária para se realizar uma jornada ininterrupta como essa. Quer dizer, Dom Juan, que os feiticeiros antigos podiam existir naquelas regiões do mesmo modo como existimos aqui? Não exatamente como existimos aqui, mas eles certamente viviam lá, mantinham sua consciência, sua individualidade. O emissário do sonho tornava-se a entidade mais vital para aqueles feiticeiros. Se um feiticeiro deseja viver na esfera dos seres inorgânicos, o emissário é a ponte perfeita. Ele fala e sua tendência é ensinar, guiar. Você já esteve naquelas regiões, Dom Juan? Vezes sem conta, e você também, mas não faz sentido falar sobre isso agora. Você não tirou ainda todo o entulho da sua atenção sonhadora. Outro dia falamos sobre esse lugar. Pelo que eu estou percebendo, Dom Juan, você não aprova o emissário, nem gosta dele. É isso? Nem o aprovo, nem gosto dele. Ele pertence a outro reino. Além disso, seus ensinamentos, sua liderança em nosso mundo são um absurdo. Por esse absurdo, o emissário nos cobra uma enormidade em termos de energia. Um dia você concordará comigo. Você vai ver. Pelo tom de sua voz, percebi a crença velada de que discordava com relação ao emissário. Eu estava em vias de cobrar isso dele quando ouvi a voz do emissário em meus ouvidos. Ele está certo, disse a voz. Você gosta de mim, porque não vê nada de errado em explorar todas as possibilidades. Você quer conhecimento. Conhecimento é poder. Você não quer ficar seguro nas rotinas e nas crenças de seu mundo cotidiano. O emissário falou isso em inglês com um tom carregado da costa do Pacífico. Em seguida passou para o espanhol. Percebi um leve sotaque argentino. Eu nunca antes ouvi o emissário falar assim. Aquilo me fascinou. O emissário falou sobre realização, conhecimento, sobre como eu estava longe do lugar onde nascera, sobre meu anseio por aventuras, minha quase obsessão por coisas novas, novos horizontes. A voz falou até mesmo em português, com uma inflexão clara dos pampas. Ouvir aquela voz jorrando essa quantidade de elogios não somente me apavorou, me deixou nauseado. Falei com Dom Juan no ato que tinha de interromper meus exercícios de sonhar. Ele me olhou, apanhado de surpresa. Mas, quando repetiu o que ouvira, ele concordou que eu deveria parar. Apesar de eu sentir que ele fazia isso só para me deixar tranquilo. Algumas semanas mais tarde, achei que minha reação havia sido um tanto histérica e que minha decisão de desistir era infundada. Voltei aos exercícios de sonhar. Tinha certeza de que Dom Juan sabia que eu havia cancelado minha desistência. Em uma das visitas que lhe fiz, ele falou bastante abruptamente sobre sonhos. Só porque não nos ensinaram a enfatizar os sonhos como um genuíno campo de exploração, não significa que eles não o sejam. Os sonhos são analisados em busca de seu sentido ou
vistos como uma indicação de portentos, mas nunca são encarados como uma esfera onde ocorrem eventos reais. Que eu saiba, só os feiticeiros antigos fizeram isso, continuou Don Juan, mas no final eles estragaram tudo. Ficaram cheios de cobiça e quando chegaram a uma encruzilhada crucial, pegaram o caminho errado. Puseram todos os ovos numa única cesta. A fixação do ponto de aglutinação nos milhares de posicionamento que ele pode adotar. Dom Juan mostrou seu espanto com o fato de, dentre todas as coisas maravilhosas que os feiticeiros antigos aprenderam explorando esses milhares de posicionamentos, somente a arte de sonhar e a arte de espreitar permanecem hoje em dia. Reiterou que a arte de sonhar tem a ver com o deslocamento do ponto de aglutinação. Então definiu a espreita como a arte que lida com a fixação do ponto de aglutinação em qualquer posicionamento para o qual ele foi deslocado. Fixar o ponto de aglutinação em qualquer novo posicionamento para o qual foi deslocado significa adquirir coesão, falou. Você esteve fazendo exatamente isso em seus exercícios de sonhar. Achei que estava aperfeiçoando minha atenção sonhadora. Falei um tanto surpreso com sua afirmação. Você está fazendo isso e muito mais. Está aprendendo a ter coesão. Sonhar faz isso, forçando os sonhadores a fixar o ponto de aglutinação. A atenção sonhadora, o corpo energético, a segunda atenção. O relacionamento com seres inorgânicos, o emissário do sonho, são apenas subprodutos do processo de adquirir coesão. Em outras palavras, são todos subprodutos de fixar o ponto de aglutinação em várias posições do sonhar. O que é uma posição do sonhar, Dom Juan? Qualquer novo posicionamento para onde o ponto de aglutinação tenha se deslocado durante o sono. Como é que nós fixamos o ponto de aglutinação numa posição do sonhar? Sustentando a visão de qualquer item dos sonhos, ou mudando os sonhos à vontade. Através de seus exercícios de sonhar, você, na verdade, está exercitando sua capacidade de manter uma nova forma energética, sustentando o ponto de aglutinação no posicionamento de qualquer sonho específico que esteja tendo. Eu realmente mantenho uma nova forma energética? Não exatamente. E não porque não possa, mas somente porque está deslocando o ponto de aglutinação em vez de movê-lo. Os deslocamentos do ponto de aglutinação produzem mudanças minúsculas, que são praticamente imperceptíveis. Os desafios dos deslocamentos é que eles são tão pequenos e tão numerosos que manter a coesão em todos eles é um triunfo. Como podemos saber que estamos mantendo coesão? Sabemos por causa da clareza de nossa percepção. Quanto mais clara a visão dos sonhos, maior nossa coesão. Em seguida ele disse que era hora de eu ter uma aplicação prática para o que aprendera no sonhar. Sem me dar tempo de perguntar nada, insistiu para que eu concentrasse minha atenção, como se estivesse num sonho, na folhagem de uma árvore do deserto que havia ali perto, uma algarobeira. Quer que eu simplesmente olhe para ela? Perguntei. Não quero que simplesmente olhe. Quero que você faça algo muito especial com aquela folhagem. Lembre-se de que em seus sonhos, sempre que você consegue manter a visão de qualquer item, está na verdade sustentando o ponto de aglutinação no posicionamento do sonho. Agora, olhe para aquelas folhas como se estivesse num sonho, mas com uma variação ligeira, ainda que tremendamente significativa. Você vai manter sua atenção sonhadora nas folhas da algarobeira, enquanto permanece na consciência de nosso mundo cotidiano. Meu nervosismo tornou impossível seguir sua linha de pensamento. Ele explicou pacientemente que, ao olhar para a folhagem, eu realizaria um deslocamento minúsculo do ponto de aglutinação.
Seguida, invocando minha atenção sonhadora ao olhar para algumas folhas individualmente, eu fixaria aquele deslocamento minúsculo, e minha coesão faria com que eu percebesse que, nos termos da segunda atenção, acrescentou com um risinho, que o processo, de tão simples, era ridículo. Dom Juan estava certo. Só precisei focalizar a vista nas folhas, mantê-la e, num instante, eu era levado por uma sensação de redemoinho extremamente parecida com os vórtices em meus sonhos. A folhagem da algarobeira transformou-se num universo de dados sensoriais. Era como se a folhagem tivesse me engolido, mas não somente minha visão estava envolvida, eu tocava as folhas, podia senti-las. Também podia sentir o cheiro. Minha atenção sonhadora era multissensorial em vez de apenas visual, como no sonhar comum. O que iniciara quando eu simplesmente olhei para a algarobeira havia se transformado num sonho. Eu acreditava estar numa árvore de sonho, como estivera em árvores de incontáveis sonhos. E naturalmente me comportava nessa árvore de sonho como aprendera a me comportar nos sonhos. Passava de item para item, puxado pela força de um vórtice que tomava forma em qualquer parte da árvore, em que eu focalizasse minha atenção sonhadora multissensorial. Os redemoinhos se formavam não apenas ao olhar, mas também ao tocar qualquer coisa com qualquer parte do corpo. No meio dessa visão, ou desse sonho, tive um ataque de dúvidas racionais. Comecei a me perguntar se não teria realmente subido na árvore, em meio a um atordoamento, não estaria de verdade abraçando as folhas, perdido na copa sem saber o que fazia, ou se não teria caído no sono, talvez hipnotizado pelo balanço das folhas do vento, e estaria sonhando. Mas exatamente como no sonhar, eu não tinha energia para ponderar muito tempo. Meus pensamentos voavam, duravam um instante e em seguida a força da experiência direta encobriu-os por completo. Um súbito movimento ao redor sacudiu tudo e terminou por fazer com que eu emergisse do puxão magnético da árvore. Eu estava sobre uma elevação, olhando para um horizonte imenso. Montanhas escuras e vegetação verdejante me rodeavam. Outro choque de energia fez com que eu saltasse e em seguida estava em outro lugar. Havia árvores enormes por todo lado, maiores do que os pinheiros Douglas, do Oregon e do estado de Washington. Eu nunca vi uma floresta daquelas. A paisagem faz um contraste tão grande com a aridez do deserto de Sonora que não tive qualquer dúvida de que estava tendo um sonho. Agarrei minha visão extraordinária, o medo de deixar que sabendo que era mesmo um sonho e que desapareceria assim que eu saísse da atenção sonhadora. Mas as imagens continuaram, mesmo quando pensei que deveria ter esgotado a atenção sonhadora. Um pensamento horrível me atravessou a mente. E se isso não fosse um sonho, nem a vida real? Apavorado como um animal deve experimentar o pavor. Recolhi-me para o amontoado de folhas de onde eu emergira. O ímpeto do recuo me fez continuar através da folhagem, passando ao redor dos galhos duros. Arrancou-me da árvore e, num segundo, eu estava sentado perto de Dom Juan, à porta da sua casa, no deserto de Sonora. Num instante percebi que reentrara num estado em que podia pensar coerentemente, mas não conseguia falar. Dom Juan disse que eu não me preocupasse. Falou que nossa faculdade da fala é extremamente débil e que os ataques de mudez são comuns entre feiticeiros que se aventuram além da percepção normal. Por dentro eu sentia que Dom Juan estava com pena de mim e que decidira me enrolar. Mas a voz do emissário do sonho, que ouvi claramente naquele instante, disse que dentro de algumas horas e depois de um descanso, eu ficaria completamente bem. Depois de acordar, fiz, a pedido de Dom Juan, um relato completo do que vira e fizera. Ele me avisou que não era possível contar com a racionalidade para compreender minha experiência. Não porque minha racionalidade estivesse danificada, mas porque
o que acontecera fora um fenômeno fora dos parâmetros da razão. Naturalmente, argumentei que nada pode estar fora dos limites da razão. As coisas podem ser obscuras, mas cedo ou tarde a razão descobre um meio de lançar luzes sobre tudo, e eu realmente acreditava nisso. Dom Juan, com paciência extrema, observou que a razão é apenas um subproduto do posicionamento habitual do ponto de aglutinação. Assim, saber o que está acontecendo, ter a mente sadia, ter os pés no chão. Fontes de grande orgulho para nós e coisas vistas como consequência natural de nosso valor, são meramente resultado da fixação do ponto de aglutinação em seu lugar habitual. Quanto mais rígido e estacionário, maior nosso sentimento de autoconfiança, maior nosso sentimento de conhecer o mundo, de poder prever. Acrescentou que o sonhar nos dá fluidez para entrar em outros universos, destruindo nossa sensação de conhecer este mundo. Disse que sonhar era uma jornada de dimensões impensáveis, uma jornada que, depois de nos fazer perceber tudo que podemos perceber humanamente, faz com que o ponto de aglutinação salte para fora do domínio humano e perceba o inconcebível. Estamos de volta, prosseguiu ele, abordando o tópico mais importante do mundo dos feiticeiros, o posicionamento do ponto de aglutinação. A maldição dos feiticeiros antigos e a espinha atravessada na garganta da humanidade. Por que diz isso, Dom Juan? Porque ambos, a humanidade em geral e os feiticeiros antigos, caíram presas do posicionamento do ponto de aglutinação. A humanidade, por não saber que o ponto de aglutinação existe, é obrigada a tomar o subproduto de seu posicionamento habitual como algo definitivo e indiscutível. E os feiticeiros antigos, porque, apesar de saberem tudo sobre o ponto de aglutinação, caíram por causa da facilidade dele ser manipulado. Você deve evitar essas armadilhas, continuou. Seria realmente abominável se você se alinhasse com a humanidade, como se não soubesse da existência do ponto de aglutinação. Mas seria ainda muito mais insidioso se você alinhasse com os feiticeiros antigos e manipulasse cinicamente o ponto de aglutinação em busca de ganhos pessoais. Ainda não compreendo qual é a conexão disso tudo com o que experimentei ontem. Ontem você esteve num mundo diferente. Mas se me perguntar, onde fica aquele mundo? E se eu disser que ele fica no posicionamento de seu ponto de aglutinação, minha resposta não fará sentido para você. O argumento de Dom Juan era que eu tinha duas escolhas. Uma era seguir o racionalismo da humanidade, enfrentar uma situação difícil. Minha experiência diria que existem outros mundos, mas minha razão diria que esses mundos não existem nem podem existir. A outra escolha era seguir o racionalismo dos feiticeiros antigos, e nesse caso eu aceitaria automaticamente a existência de outros mundos, e a cobiça faria com que meu ponto de aglutinação se mantivesse no posicionamento que criava esses mundos. O resultado seria outra situação difícil, a de ter de ir fisicamente para reinos visionários, levado por expectativas de poder e ganho pessoal. Eu estava muito embotado para seguir sua argumentação, mas logo percebi que não precisava segui-la, porque concordava totalmente com ele, a despeito de não ter uma imagem total daquilo com que estava concordando. A concordância era um sentimento que vinha de longe, uma certeza antiga que eu perdera e que agora encontrava pouco a pouco seu caminho de volta. Depois de meses ouvindo-a diariamente, a voz do emissário, do sonho, deixou de ser uma irritação ou um assombro. Tornou-se natural. E cometi tantos erros influenciado pelo que ele dizia que quase compreendia a relutância de Dom Juan em levá-lo a sério. Um psicanalista teria um trabalho enorme interpretando o emissário, de acordo com todas as permutações possíveis da dinâmica de minha personalidade. Dom Juan mantinha uma opinião fixa a respeito. É uma força impessoal, mas constante, vinda da região dos seres inorgânicos, e assim todo sonhador a experimenta mais ou menos nos mesmos termos. E se escolhemos tomar sua voz como um conselho, é porque somos idiotas incuráveis.
Eu era definitivamente um deles. Não havia como permanecer impassível, estando em contato direto com aquele evento extraordinário. Uma voz que me dizia clara e concisamente, em 3 línguas, coisas ocultas sobre tudo ou sobre qualquer pessoa em que eu concentrasse minha atenção. Seu único defeito, que era para mim, não tinha qualquer consequência, é que nós não estávamos sincronizados. O emissário costumava me dizer coisas sobre pessoas e sobre eventos, quando eu honestamente já havia esquecido que eles me interessavam. Perguntei a Dom Juan sobre essa esquisitice, e ele disse que tinha a ver com a rigidez do meu ponto de aglutinação. Explicou que eu fora criado por adultos velhos e que eles me haviam imbuído das visões das pessoas idosas, de modo que eu era perigosamente cheio de certezas. Sua ânsia em me dar plantas alucinógenas era apenas um esforço, segundo ele, de sacudir meu ponto de aglutinação e permitir que eu tivesse um mínimo de fluidez. Se você não desenvolver essa margem, ele prosseguiu, vai ficar ainda mais cheio de certezas, ou então vai se tornar um feiticeiro histérico. Meu interesse em falar dos feiticeiros antigos não é para caluniá-los, mas para criar uma oposição entre vocês. Cedo ou tarde, seu ponto de aglutinação ficará mais fluido, mas não bastante para impedir sua facilidade de ser como eles, cheio de certezas e histérico. Como eu posso evitar isso, Dom Juan? Só há um meio. Os feiticeiros chamam-no de compreensão total. Eu chamo de um romance com conhecimento. É um impulso que os feiticeiros usam para conhecer, para descobrir, para se espantar. Dom Juan mudou de assunto e continuou a explicar a fixação do ponto de aglutinação. Disse que ao ver os pontos de aglutinação das crianças flutuando constantemente, como se movimentados por um tremor, mudando de lugar com facilidade, os feiticeiros antigos concluíram que o posicionamento habitual do ponto de aglutinação não era inato, e sim estabelecido, a partir do hábito. Vendo que somente nos adultos eles eram fixados num posicionamento, deduziram que a localização específica do ponto de aglutinação permite um modo específico de perceber. Através do uso, esse modo específico de perceber torna-se um sistema para interpretar dados sensoriais. Dom Juan observou que, por nascermos nesse sistema, desde o instante do nascimento lutamos imperativamente para ajustar nossa percepção às exigências dele, um sistema que nos governa durante toda a vida. Portanto, os feiticeiros antigos estavam totalmente certos em acreditar que o ato de contrariá-lo e perceber a energia diretamente é o que transforma uma pessoa num feiticeiro. Dom Juan mostrou espanto pelo que chamou de maior realização de nosso desenvolvimento humano, travar o ponto de aglutinação em seu posicionamento habitual. Já que, assim que ele se mobiliza ali, nossa percepção pode ser ensinada e levada a interpretar o que percebemos. Em outras palavras, podemos ser levados a perceber mais em termos do nosso sistema do que em termos de nossos sentidos. Ele garantiu que a percepção humana é universalmente homogênea, porque o ponto de aglutinação de toda a raça humana é fixada no mesmo local. Prosseguiu dizendo que os feiticeiros provaram tudo isso a si próprios, quando viram que, no momento em que o ponto de aglutinação é deslocado além de um certo limite, e novos filamentos de energia universal começam a ser captados, o que percebemos não faz sentido. A causa imediata é que os novos dados sensoriais tornaram o nosso sistema inoperante, e ele não pode mais ser usado para interpretar o que estamos percebendo. Perceber sem o nosso sistema, claro, é uma coisa caótica. Dom Juan continuou. Mas, estranhamente, quando achamos que perdemos a cabeça, nosso velho sistema vem nos resgatar e transforma a percepção incompreensível num mundo novo, totalmente compreensível. Como aconteceu quando você olhou as folhas da algarobeira. O que exatamente aconteceu comigo, Dom Juan? Sua percepção ficou caótica por um instante. Veio tudo ao mesmo tempo.
Seu sistema de interpretação do mundo não funcionou. Em seguida o caos se clareou e você estava diante de um mundo novo. Voltamos ao mesmo ponto de antes, Dom Juan. Aquele mundo realmente existe ou é apenas minha mente que o inventou? Realmente voltamos e a resposta continua a mesma. Ele existe no posicionamento preciso em que seu ponto de aglutinação se encontrava naquele momento. Para percebê-lo, você precisava de coesão, isto é, você precisava manter seu ponto de aglutinação fixo naquele posicionamento. E fez isso. O resultado foi perceber totalmente um mundo novo durante algum tempo. Mas outras pessoas perceberiam aquele mesmo mundo? Se tiverem uniformidade e coesão, sim. Uniformidade mantém em uníssono o mesmo posicionamento do ponto de aglutinação. Os feiticeiros antigos chamavam de percepção espreitadora o ato de adquirir uniformidade e coesão fora do mundo normal. A arte de espreitar, como já disse, tem a ver com a fixação do ponto de aglutinação. Através da prática, os feiticeiros antigos descobriram que ainda mais importante do que deslocar o ponto de aglutinação é fazer com que ele fique no novo posicionamento, onde quer que seja. Explicou que, se o ponto de aglutinação não ficar estacionário, não há possibilidade de percebermos coerentemente. O que perceberíamos seria um caleidoscópio de imagens desassociadas. Por isso que os feiticeiros antigos punham tanta ênfase no sonhar, quanto na espreita. Uma arte não pode existir sem a outra, especialmente para o tipo de atividade em que eles estavam envolvidos. Quais eram essas atividades? Os feiticeiros antigos chamavam-nas de complexidade da segunda atenção e de grande aventura do desconhecido. Dom Juan disse que essas atividades eram resultantes dos deslocamentos do ponto de aglutinação. Os feiticeiros antigos aprenderam não somente a deslocar seu ponto de aglutinação para milhares de posicionamentos na superfície ou no interior de sua massa energética, como também a fixar o ponto de aglutinação nessas posições e assim manter indefinidamente a coesão. Qual é o benefício disso, Dom Juan? Não podemos falar sobre benefícios, só podemos falar sobre resultados finais. Explicou que a coesão dos feiticeiros antigos era tamanha a ponto de permitir que se tornasse perceptível e fisicamente tudo que fosse ditado pelo posicionamento específico do seu ponto de aglutinação. Podiam transformar-se em qualquer coisa para a qual tivessem um inventário específico. Segundo ele, o inventário era a relação de todos os detalhes de percepção envolvidos em tornar-se, por exemplo, jaguares, pássaros, insetos. Para mim é muito difícil acreditar que isso possa ser possível. Falei, é possível. Ele me assegurou. Não tanto para mim e para você, mas para eles. Para eles isso era nada. Disse que os feiticeiros antigos tinham uma fluidez soberba. Tudo o que precisavam era um deslocamento mínimo de seu ponto de aglutinação. Uma minúscula pista perceptiva vinda do sonhar, e instantaneamente espreitavam aquela percepção, rearranjavam sua coesividade para se ajustar ao novo estado de consciência e tornar-se um animal. Outra pessoa, um pássaro ou qualquer coisa. Mas não é isso que os doentes mentais fazem? Criar sua realidade enquanto vivem? Perguntei. Não é mesmo. Os doentes mentais imaginam uma realidade pessoal, que não tem nenhum objetivo preconcebido. Os loucos trazem o caos para dentro do caos. Os feiticeiros, ao contrário, trazem a ordem para o caos. Seu objetivo preconcebido e transcendental é liberar a percepção. Os feiticeiros não criam o mundo que estão percebendo. Eles percebem a energia diretamente. Em seguida, descobrem que o que estão percebendo é um mundo novo e desconhecido, que os pode engolir porque é tão real quanto qualquer coisa que sabemos ser real. Em seguida, Dom Juan me deu uma versão nova do que me acontecia enquanto eu olhava a algarobeira. Disse que eu comecei a perceber a energia da árvore.
No nível subjetivo, entretanto, eu acreditei que estava sonhando porque empreguei técnicas do sonhar para perceber a energia. Afirmou que usar técnicas do sonhar no mundo da vida cotidiana era uma das ferramentas mais eficazes dos feiticeiros antigos. Ela tornava a percepção direta da energia uma coisa onírica, em vez de totalmente caótica, até um momento em que alguma coisa rearranjasse a percepção e os feiticeiros se vissem diante de um mundo novo. Exatamente o que me acontecera. Falei sobre o pensamento que eu tivera, no qual mal ousava pensar de que a paisagem que eu estava vendo não era um sonho, nem era nosso mundo cotidiano. Não era? Disse ele. Venho falando e falando isso? Você acha que eu estou meramente me repetindo? Sei como é difícil a mente permitir que possibilidades irracionais se tornem reais. Mas existem mundos novos. Estão envoltos uns sobre os outros, como as camadas de uma cebola. O mundo onde existimos é apenas uma dessas camadas. Quer dizer, Dom Juan, que o objetivo de seus ensinamentos é me preparar para ir até esses mundos? Não, não quis dizer isso. Só vamos até esses mundos como um exercício. Essas jornadas são os antecedentes dos feiticeiros de hoje em dia. Fazemos o mesmo tipo de sonhar que os feiticeiros antigos faziam, mas num determinado momento nos desviamos para o novo terreno. Os feiticeiros antigos preferiam os deslocamentos do ponto de aglutinação, de modo a estar sempre em terrenos mais ou menos previsíveis. Nós preferimos os movimentos do ponto de aglutinação. Os feiticeiros estavam atrás do desconhecido humano. Nós estamos atrás do desconhecido não humano. Em que ponto, então, eu devo começar a aprender o tipo de sonhar dos novos feiticeiros? Você ainda tem um território enorme a percorrer. Anos, talvez. Mas em seu caso, eu tenho de ser extraordinariamente cauteloso. Em termos de caráter, você é definitivamente ligado aos feiticeiros antigos. Já falei isso antes, mas você sabe, sempre consegue evitar minhas sondagens? Algumas vezes chego a pensar que existe alguma energia alienígena aconselhando, mas em seguida descarto a ideia. Você não é um desgarrado. Do que está falando, Dom Juan? Você fez, sem querer, duas coisas que me deixaram infernalmente preocupado. Viajou com seu corpo energético para um lugar fora desse mundo, na primeira vez em que sonhou. E caminhou lá. Você viajou com seu corpo energético para outro lugar fora deste mundo, mas separando-se da consciência do mundo cotidiano. Por que isso o preocupa, Dom Juan? Sonhar é muito fácil para você. E se não tomarmos cuidado, isso pode ser uma danação. Leva ao desconhecido humano. Como falei, os feiticeiros modernos lutam para chegar ao desconhecido não humano. Que pode ser ou não humano? Libertar-se de ser humano. Mundos inconcebíveis que estão fora do âmbito humano, mas que podem ser percebidos. E é aí que os feiticeiros modernos pegam a outra estrada. Eles preferem o que está fora do domínio humano. E o que está fora do domínio humano são todos os mundos, não apenas a esfera dos pássaros, dos animais ou dos homens, ainda que seja de um homem desconhecido. Estou falando de mundos como esse em que vivemos, mundos totais com incontáveis esferas. Onde ficam esses mundos, Dom Juan? Em posicionamentos diferentes do ponto de aglutinação? Certo, em posicionamentos diferentes do ponto de aglutinação, mas posicionamentos aos quais os feiticeiros chegam com o movimento do ponto de aglutinação, não com um deslocamento. Entrar nesses mundos é o tipo de sonhar que apenas os feiticeiros de hoje em dia fazem. Os feiticeiros antigos ficaram longe dele, porque é necessário um grande desprendimento, nenhuma alta importância, um preço que eles não podiam se dar ao luxo de pagar. Para os feiticeiros que o praticam atualmente, o sonhar é a liberdade de perceber mundos além da imaginação.
Mas qual é o sentido de perceber isso tudo? Hoje você já fez essa mesma pergunta. Você fala como um legítimo mercador. Qual é o risco? Você pergunta. Qual é a percentagem de lucro para meu investimento? Isso vai me tornar melhor? Não há como responder a isso. A mente mercadora faz comércio, mas a liberdade não pode ser um investimento. Liberdade é uma aventura sem fim, onde arriscamos nossas vidas e muito mais por alguns momentos e alguma coisa além dos mundos, além de pensamentos ou sentimentos. Não fiz essa pergunta com esse espírito Dom Juan. O que desejo saber é qual pode ser a força capaz de impulsionar um vagabundo preguiçoso como eu na direção disso tudo. A busca da liberdade é a única força que eu conheço. Liberdade de voar até aquele infinito lá fora. Liberdade para se dissolver, para decolar, para ser como a chama de uma vela que, mesmo diante da luz de um brilhão de estrelas, permanece intacta, porque jamais pretendeu ser mais do que é, uma simples vela.